todos são atingidos, todos. Então é uma das razões porque o fiel também sofre. O sol levanta-se sobre bons e maus. A segunda coisa é quando o crente, ele está em pecado, em falta contra Deus, pecado oculto. Então, é o sofrimento culposo. No fundo, ele sabe que o que está passando é uma consequência do seu pecado. Ninguém viu, ninguém sabe, e ele também não quer fazer confissão, e ele segura ali até as últimas consequências. E Deus, por amor, aperta ele. Para quê? Para que ele se arrependa e possa escapar. E em terceiro lugar, é o sofrimento probatório. É quando Deus tem uma obra grande na vida de uma pessoa. E esta obra que esta pessoa precisa e vai fazer, ela precisa ter os lombos cingidos, está preparada. E Deus prepara, e a faculdade de Deus é o deserto, é o lugar do sofrimento, das provações. Então, por isso, Deus permite que o cristão sofra. Então, independente de qualquer coisa, situação, eu tenho a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você nesta manhã é renovo, é renovação espiritual. Inclusive foi tema dos nossos congressos. E para um tema tão relevante, tão importante como este, eu escolhi no segundo livro das Crônicas, do capítulo 15, os 2 primeiros versículos. Eu quero que você em casa abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, e você vai comigo entender este mistério, esta revelação, não mistério, revelação. Então, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Aleluia. Queridos, esta foi a profecia dada a Asa através de Azarias, o filho de Obed. Salomão, ele vai nos dizer em Eclesiastes 9:8, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. É necessário que o cristão, ele se mantenha puro, limpo, santo, na presença de Deus durante toda a sua vida. E em segundo lugar, que o Espírito de Deus possa estar sobre ele, para que nele se cumpra toda a vontade de Deus. Porque senão pelo Espírito Santo, jamais o homem pode estar no centro da vontade de Deus. E exatamente este nosso ponto de partida. A Bíblia vai nos dizer aqui em 15 de Crônicas, no versículo 3, que Israel, quem é Israel? Povo de Deus. O povo de Deus esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei, ou sem a palavra. Observem
que Israel, por muito tempo, apartou-se do Senhor, ficou longe do sacerdote e ficou longe da palavra. Certamente, essas três coisas que são fundamentais na vida de alguém que anda com Deus, trouxe dramas, trouxe situações drásticas na vida daquela nação. A profecia de Azarias, de Deus através de Azarias, veio quando o Espírito veio sobre ele. E o Espírito o tomou. E ele dirigiu a sua palavra à pessoa certa, a saber, Asa. Asa, o seu nome em hebraico, significa médico. E médico quer dizer aquele que cuida das enfermidades, das doenças. E este nome tem tudo a ver com a situação, porque Israel precisava de Asa, porque precisava ter as suas feridas cuidadas. Asa foi o terceiro rei e reinou sobre o reino do sul. Nós entendemos que a Bíblia nos mostra alguns períodos. O período da teocracia é quando o próprio Deus governava o seu povo. Depois, meus amados irmãos, veio o período em que Israel queria viver como vivem as outras nações, e foi a Samuel e pediu que desse rei para ele, para que vivesse como vivem as outras nações. E Samuel ficou muito ferido, muito magoado. E Samuel foi conversar com Deus. E Deus disse: olha, Samuel, não se preocupe, meu filho. O povo não está rejeitando você. O povo, na verdade, eles estão me rejeitando. Então eles não querem rei. Então eu deixarei de reinar, de governar sobre a vida deles. Eu conheço pessoas assim, que não querem a direção de Deus nas suas vidas. Eles acham que tem um plano melhor, mais importante, e anda segundo o seu saber, o seu intelecto, os seus conhecimentos adquiridos. Era esta a visão do povo. Aí veio, meus amados e queridos irmãos, Deus lhe deu rei conforme a vontade do povo. E veio 3 reis, a saber, Saul, Davi e Salomão. E todos os 3 reis fizeram ou governaram, e houve insatisfações. E terminando o seu reinado, no último de Salomão, o que aconteceu? O reino se dividiu. E pela divisão, o reino se enfraqueceu. E nesta divisão ficou assim: Reino do Sul, a saber, Judá, capital Jerusalém. Esse reino enfraquecido foi levado para a Babilônia como cativo. E o reino do norte, a saber, as 10 tribos, chamado de Israel, e tinha como capital Samaria, e ali foram levados para a Síria cativo. Mas, meus amados e queridos irmãos, Asa, ele foi o terceiro rei de Judá, a saber, Reino do Sul, que tinha sua capital em Jerusalém. E agora, nesta atual conjuntura deste texto, Israel teve um momento glorioso de vitória, e eles derrotaram Zerá com os seus exércitos. A Bíblia vai nos dizer, meus amados e queridos irmãos, que naquele confronto, naquela guerra contra a Assíria, o rei Zera, com um exército de 1 milhão de guerreiros, pare e pense comigo, ele tinha um exército de 1 milhão
de guerreiros, enquanto que Asa, o rei Asa, rei de Judá, ele estava apenas com 580 mil soldados, enquanto Zerá estava com 1 milhão. E esses 580 de Asa era 300 mil guerreiros ou soldados de Judá e 280 mil de Benjamim, segundo Crônicas, capítulo 14, 8 e 9. E a pergunta é, naquela batalha, quem ganharia? Ora, certamente, aquela batalha, os etíopes sairiam vencedores, logicamente. Porém, meus amados irmãos, não foi assim a batalha. Porque o que foi que fez a diferença foi que Asa, no capítulo 2, no capítulo 14 e o versículo 11, Asa fez um clamor. Acabamos de ouvir um clamor pelo pastor Márcio na manhã deste dia. E quando um justo, ele clama aqui na terra, Deus não apenas ouve lá no céu, ele responde, ele atende. Por quê? Porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E Asa era um homem, um rei bem intencionado. Asa era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai me dizer em 2 Crônicas 14, 2, que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Deixa eu dizer mais, o que fez Asa. Asa, meus amados irmãos, além de ter um bom governo, de ser reto diante dos olhos do Senhor, ele tirou os altares dos deuses estranhos que estavam em Israel. Ele quebrou as estátuas, cortou os bosques, mandou Judá que buscasse ao Senhor, Deus o seu pai, e mandou que Judá observasse a lei do Senhor. Tudo isso fez Asa. E agora vamos entender o porquê do mal. Ora, quando Asa assumiu o trono, ele quis pôr em ordem todas as coisas. Ele sentiu a necessidade de que Israel precisava voltar àquilo que eles eram. Era isso que ele queria, ou seja, ele queria uma renovação nacional para a vida de Israel, porque ele entendia que com a renovação nacional, Deus estaria presente para dar vitória em todas as circunstâncias. Mas o diabo, irmãos, ele é real, ele existe, e a missão dele é matar, é roubar, é destruir, e ele não quer o bem nem o sucesso do povo de Deus. Então, quando Asa, ele eliminou tudo quanto levou Judá ou a Israel àquela situação, o que aconteceu? O diabo levantou Zera para batalhar, para ir de encontro a Israel para destruir. Observe uma coisa muito importante. Se você vive como todo mundo vive, você já viu alguém dizer, deixa de tolice, você é crente, mas não precisa ser fanático, acaba com isso, você não é melhor do que ninguém, você é igual a todo mundo. Você vai dizer, não, eu não sou todo mundo, eu sou diferente, porque eu sirvo um Deus que toma conta de mim, um Deus que eu assumi com Ele uma aliança, eu tenho com este Deus um compromisso. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos observar, segundo Crônicas 14, a Bíblia vai nos mostrar que Josafá
edificou cidades fortes em Judá, reforçou o seu exército, mas aparece Zerá, o etíope, e Zerá, o etíope, saiu contra Josafá com seu exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou a ameaçar. Mas quando a notícia chegou a Asa, o que foi que ele fez? Versículo 11 do capítulo 14. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Asa disse: olha, Senhor, não é nada para ti fazer alguma coisa ao meu favor. Nada é para ti fazer alguma coisa por mim. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Naquela oração, Josafá disse que eles estavam indo, era no nome do Senhor, e estava confiando que Deus daria a vitória. Meus amados e queridos irmãos, observe algo muito lindo aqui, fantástico. Ele havia se apresentado a Deus, havia feito a oração. Depois da oração, preste atenção, depois da oração, diga comigo, depois da oração, o Espírito Santo veio. Glória a Deus. E quando o Espírito Santo veio, ora, Asa havia feito o quê? Orado. Ele não havia orado? E a resposta? Deus não tinha lhe dado. Mas agora o Espírito Santo veio, e veio sobre Azarias, filho de Obed. E Azarias foi aonde? Ao encontro de quem havia orado. Você está entendendo? Quando você ora, a sua oração não fica sem resposta. O seu problema não fica sem solução. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele é o Senhor. Então, amados, Azarias foi ao encontro de Asa e falou Deus com ele através do profeta e disse: ouvi-me, Asa e todo Judá, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Esta era a grande mensagem. E que mensagem é esta? A mensagem profética, a mensagem de Deus, que originou-se em uma inspiração do Espírito Santo, que se apoderou de Azarias, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E é muito importante quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de um crente. Esse é o princípio de uma renovação espiritual, quando o Espírito Santo vem sobre o crente. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, depois que o Senhor Jesus Cristo sai do Jordão, aleluia, porque ele foi ao Jordão para que se cumprisse nele a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele fosse batizado nas águas para publicamente dar o seu testemunho. Louvado seja Deus. E para Deus mostrar algo grande àquela multidão que ali estava com João Batista. E quando ele desce as águas, o céu se abre.
o Espírito desce sobre ele e o pai se levanta e dá testemunho dizendo: este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sai dali, ele vai para o templo. Agora sim, ele já era batizado nas águas, agora sim, ele precisava ser revestido de poder. Pastor, e Jesus precisava ser revestido de poder? Claro, porque era homem, aleluia, ele despojou-se da sua glória, e como homem, ele se alegrou, ele chorou, como homem ele só não fez pecar, mas ele era homem e dependia sim do Espírito Santo para poder fazer tudo quanto lhe foi designado. E ele saindo dali foi para o templo. E quando ele chegou no templo, meus amados irmãos, era um sábado. Ele sentou na cadeira do meio. E a Bíblia vai dizer que todos os olhos estavam fitos nele. Por que todos os olhos estiveram fitos nele? Porque aquela cadeira do meio era uma cadeira profética. Estava reservado para o Messias. E assim ele sentando, ele estava se dizendo que ele era o Messias. E para os judeus era um grande ultraje ele se fazer Messias, se bem verdade que o era. E quando ele levantou-se e que foi à tribuna, ele abriu o livro da lei, porque então o livro do profeta Isaías, porque até então, meus amados irmãos, não havia Bíblia, havia a Torá e havia os livros proféticos e os salmos. E quando ele abriu no livro do profeta Isaías, do capítulo 61, ele abriu o livro e estava escrito que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu, aleluia. Ele, meus amados e queridos irmãos, quando ele disse o Espírito é sobre mim e me ungiu, ele se ungiu para evangelizar os pobres. O Senhor me enviou para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da salvação. E ao fechar o livro, ele diz: hoje, naquele momento, cumpriu-se essas escrituras. Ele falava sobre ele. Ele dizia sobre ele: o Espírito está sobre mim. Quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, nunca mais ela é a mesma. Quando o Espírito Santo vem sobre um crente, é para fazer algo novo, algo diferente acontecer na sua vida. O Espírito Santo vem sobre para transformar, vem para revestir, vem para que algo grande e poderoso que ele, o homem, não pode fazer, Deus faz através dele. E a Bíblia vai nos mostrar homens como Saul, que foi o primeiro rei de Israel, filho de Quis, e estava à procura de jumentas. Glória a Deus, ele estava à procura de jumentas, as jumentas do seu pai que havia se perdido, e havia procurado o dia inteiro, e não havia acontecido. Mas, meus amados e queridos irmãos, o moço que acompanhava diz: não, aqui nesta cidade tem um homem, e esse homem é profeta, e tudo que ele fala acontece, tudo que ele fala se cumpre, vamos a ele. E foram àquele homem, e a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que aquele homem profetizou acerca de Saul, dizendo que ele seria rei de Israel. E a Bíblia vai nos mostrar no 1 Samuel 10, 8, 10, 6 e 7. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Era a profecia que Saul estava recebendo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E profetizarás como eles, aos profetas. E será transformado em um outro homem. E há de ser, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque
porque Deus é contigo. Deus é contigo quando o Espírito se apoderar de você. Nós encontramos também Samuel levantando o vaso de azeite sobre a cabeça de Davi no meio dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, da mão dos ursos, e também me dará a vitória contra este filisteu. Quando isso? Quando a unção de Deus veio sobre a vida dele. Desde o momento em que a unção de Deus vem sobre a vida de um crente, este crente será transformado, será mudado em um novo homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito vem para transformar, o Espírito vem para revestir, e o Espírito vem para que você possa declarar a vitória sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Jaziel, quando o Espírito se apoderou dele, diz a palavra de Deus, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. E quando o Espírito veio, ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e você Josafá, o Senhor me diz: não tema nem vos assustei por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Renovação é o que Israel precisava. Por quê, pastor? Aqui está. Israel estava sem sacerdote, sem um verdadeiro Deus e sem lei. Não há coisa pior do que um crente desgarrado. O que é um crente desgarrado? Sem um verdadeiro Deus, sem pastor e sem Bíblia. Glória a Deus. É aquele irmão que diz: eu não preciso de igreja, eu sou crente em casa. Glória a Deus. Quando alguém diz que não precisa de igreja, ele se esquece que a missão de Jesus foi estabelecer a igreja. E que ele estabeleceu a igreja e diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então Jesus estabeleceu na terra, não foi no céu. Na terra Jesus estabeleceu uma igreja. E disse que aquela igreja era dele. Aleluia. E o crente aparece com essa mensagem distorcida, arrumada não sei aonde, dizendo que não precisa de igreja. Outros dizem: eu também não quero nem preciso de pastor. Ora, o Senhor estabeleceu a igreja, e o Senhor fez o quê? Deu pastores para a sua igreja. Não foi dado. Pastor e ministério foi dado por Deus. Ele deu para a sua igreja. Para quê? Pastor, para aperfeiçoar os santos. Aos santos. Glória a Deus. Então Israel estava numa situação caótica, irmãos. A palavra de Deus está nos mostrando que eles viviam sem verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei, sem Bíblia. Glória a Deus. Jesus vem agora e diz: errai vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas escute, por conta disso, dessa situação de Israel, como estava aquela nação. Por causa disso na sua vida, como você pode estar? Versículo 5. Naquele tempo não havia paz, nem para quem entrava, nem para quem saía. Glória a Deus. Havia muitas perturbações, está no versículo 5. E havia naquela cidade, naqueles dias, muitas confusões, guerras e brigas nas cidades. Cidades que se despedaçavam. Deus permitia que eles se conturbassem e eles viviam angustiados. E agora o profeta diz: olha, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a obra do Senhor tem uma recompensa.
Aí vem no versículo 8, diz: ouvi-me, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed. E o que foi que Asa fez? Se esforçou. O que é que você precisa fazer agora? Fazer o que Asa fez. Primeira coisa que Asa fez: tirou as abominações de toda a terra de Benjamim, como também das demais cidades das montanhas de Efraim. Tirou as abominações, número 1. Número 2, renovou o altar do Senhor, aleluia. Número 3, ajuntou o povo. Vamos ver se você me acompanha. Vamos ver se você entende a revelação de Deus para a tua vida na manhã deste dia. Se você precisa de uma renovação espiritual, a primeira coisa que você precisa é entender que você não está no centro da vontade de Deus. A segunda coisa, que Deus não pode concordar com tudo quanto você tem feito. E a terceira coisa, você precisa se esforçar e sair do anonimato e sair desta posição. Foi o que Asa fez. Diz a palavra de Deus que a primeira coisa que Asa fez foi tirar as abominações. O que são as abominações? São tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que Deus detesta, tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que impede o culto real e verdadeiro e divino. A abominação, meus amados irmãos, ela precisa ser tirada da vida daquele que diz ser um cristão. Se ele não tirar as abominações da sua vida, Deus não é com ele. Segunda coisa, no versículo 8, você precisa renovar o altar da sua vida. Tornar novo, restaurar, recomeçar. Salmo 51, você vai ver Davi, quando o profeta foi a ele e contou uma parábola, e Davi se encheu de ira. A primeira coisa que Davi fez quando ouviu foi dar a sentença. Diz: um homem como este merece a morte. Quando o altar da vida do crente não está renovado, o que sai da boca dele é violência, é vingança, é desejo do mal para o próximo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia manda que eu ame, que você ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é fácil. Mas o difícil é amar o próximo como a você mesmo. E se o próximo for aquela pessoa que fala mal de você? E se o próximo for aquela pessoa que ele critica? E se o próximo for aquela moça que tomou seu namorado? Aí o Senhor disse: você tem que amar. Vai dar para amar? Por amor a Cristo, sim. Isso é o quê? A necessidade que precisamos e temos de renovar o altar, de torná-lo novo. Então, quando Davi disse: o homem desse merece a morte, o profeta disse: olha, Davi, sabe quem é este homem? Este homem é você. E agora você merece ou não a morte? Aí ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Renovar o altar, meus amados irmãos, é pegar esta carne e colocá-la sobre o altar da oração e crucificá-la com as suas paixões. Renovar o altar, meus amados irmãos, é se tornar um verdadeiro adorador, é ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E esta manhã eu pergunto: qual é a área da tua vida que precisa de renovação? Então se esforce para renovar o seu altar. Que lugar você precisa ser renovado? E em terceiro lugar e último, o profeta disse a Josafá: ajunte o povo. E a Bíblia vai me dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque se vivemos em união, o Espírito Santo vai estar, número 1, sobre a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus. Sumo sacerdote eterno que intercede por nós junto a Deus.
Depois, o pastor, o responsável ali, o óleo vem sobre a cabeça dele. E depois, sobre a barba. E a barba que simboliza o quê? Os obreiros, o ministério que o ladeiam. E depois sobre as vestes, a saber, a igreja. E depois sobre a orla dos vestidos. Quem é a orla? São os novos convertidos. A união, ela tem que estar no seio da igreja, no meio do povo de Deus. A situação de Israel era drástica, porque o altar tinha sido abandonado, porque o povo estava no pecado e porque o povo vivia em conflitos. Agora Deus disse, olha, tome uma posição, tire as abominações, renove o altar e ajunte o povo, e aí sim eu vou entrar para começar a curar, a salvar, a distribuir dons espirituais. Eu vou mandar um grande avivamento e vou dar vitória a vocês contra todas as forças do mal. E foi exatamente aquilo que o povo fez. O povo deu ouvido. Primeiro, Asa deu ouvido à voz do profeta. Segundo lugar, ele acreditou e passou para o povo, e o povo obedeceu. E o que aconteceu? Quando o povo obedeceu, o povo se uniu, e quando o povo se uniu, dirigiu-se a Jerusalém. E em Jerusalém, Deus estendeu as mãos, e 1 milhão de etíopes caíram por terra, porque a vitória vem de Deus. E a vitória veio de Deus, através desta renovação que Deus concedeu. E nesta manhã, para concluir, eu quero dizer a você, meu irmão, que os piores momentos desta pandemia, os piores momentos desta crise que você passou, que você viveu, já passou. E Deus não te abandonou, ainda que alguns se sentiram abandonados, mas Deus não te abandonou. E a vitória certamente está reservada para que você possa dar, sim, o seu culto em ações de graças. E cantar o hino da vitória e dizer só o Senhor é Deus. E esta vitória, ela veio e ela continuará vindo. Quando? Quando o Espírito Santo vier sobre a tua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você no seu lar, a você na sua casa. E não se esqueça disso. Não tenha medo. Por maior que seja a multidão que venha contra você, por mais forte que pareça ser os seus inimigos, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus, por isso Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus em Cristo abençoe. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado você, irmão, amigo. E prometendo, amanhã estaremos de volta no mesmo horário para ouvir os pregadores, que sempre 2 mensagens pela manhã, e os cantores e cantoras maravilhosas que Deus tem nos dado. Quero também já aproveitar para agradecer os cantores, as cantoras, a equipe de operação. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Vocês não sabem o galardão que vocês vão de receber. Obrigado, pastor.